Esse é o podcast do programa Negócio Fechado, Empreendedorismo e Inovação na sua região e no estado do Rio de Janeiro. A gente criou esse programa aqui para fazer as repercussões do nosso programa Negócio Fechado, que está na segunda temporada, fazendo um sucesso muito grande, inspirando ações coletivas, inclusive do poder público, acerca da inovação. Esse é o nosso objetivo, trazer esse conceito, difundir a cultura do empreendedorismo e da inovação. Para você que nos acompanha, que gosta dessa temática, aproveita, compartilha aí esse podcast com os amigos, com aquela galera que você acha que pode curtir esse bate-papo. Conosco hoje aqui, prazer de receber, participou de uma edição agora da segunda temporada, doutor ao quadrado, Não. Cristiano Salles. Obrigado, Cristiano, pela presença, participação. Boa tarde, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. Ao quadrado pelo tamanho, pela titulação. Como médico, né? Já é conhecido como doutor, né? E a gente tem uma outra proximidade que nos encontramos lá no doutorado da Universidade Cândido Mendes. Então, você é doutor também em Planejamento Regional e Gestão de Cidades. Isso aí. E doutor pelo título de médico. Tá certo. É uma questão social, né? Às vezes, chamar médico de doutor. Aí, quando a paciente brinca comigo, mas pode chamar de doutor? Eu falei, pode chamar de doutor. Agora eu não tenho problema nenhum com isso. Agora eu tenho o título, então não tenho problema nenhum em relação a isso. Fui convidado essa semana para uma escola para fazer uma palestra sobre profissões, né? Eu sou administrador, então administrador é uma profissão muito procurada, né? Pelos alunos para fazer graduação. E aí, falando da minha trajetória, tal, da vida acadêmica, compatibilizando com a vida de mercado também sou empresário, né? E falando isso lá pro pessoal, e ao meu lado um advogado. E aí, quando o dono da escola ia apresentar o advogado, era doutor fulano. E quando eu ia me apresentar, era Rodrigo. Aí chegou numa hora que eu fiz uma brincadeira. Eu falei, rapaz, olha, pessoal, realmente fazer direito é a melhor forma mais rápida de você se tornar doutor, né? Porque a lei fica 4 anos de doutorado para ser chamado de doutor. Não, 4 anos de doutorado não, né? Você ainda fez aqui atrás mestrado, sim, graduação, mestrado, para depois doutorado. Às vezes a gente conta essa trajetória aí para chegar ao título de doutor realmente, que leva alguns anos. Né? E a grande diferença que eu vejo, e até do empreendedorismo, eita, o negócio tá bom, até na vida de empreendedor. Você vê como é que é complexo ser empreendedor. É complexo mesmo. É que a gente fica empolgado, emocionado, tá na frente do Rodrigo, né? Então, você vê que na minha visão, ser empreendedor e na vida acadêmica, em qualquer área, é você ser persistente. Eu acho que a persistência é a alma do negócio. Mesmo porque a pessoa que imagina que ela não vai ter dificuldades, ou que ela olha a dificuldade como algo para ela botar o pé no freio, às vezes até é para você botar o pé no freio, mas é às vezes para você analisar. Tá? Às vezes que eu mais aprendi foi às vezes que eu errei. Em que eu, depois de um tempo com a cabeça fria, mas por que aconteceu isso? Como é que eu poderia fazer diferente? Isso é na vida acadêmica, na vida profissional, né? E na vida aí de empreendedor, e aos poucos a gente vai dando os passos, né? A gente lê livros de autoajuda, livros que ensinam a gente. O que eu pego de todos dê um passo de cada vez. Você não precisa sair correndo para alcançar seus sonhos, mas seja persistente, tenha consistência naquilo. E como eu falo sempre com a minha esposa, seja imparável. Bacana, bacana. Cristiano, você, falando em empreendedorismo, né? Você sempre teve essa característica aí, desde novo, né? Como é que surgiu essa visão empreendedora aí, e principalmente compatibilizando com uma atividade que também demanda tempo, né? Que é a medicina. Você é um profissional aí muito gabaritado, muito solicitado, né, na sua área, concilia isso com a vida acadêmica. Sim. E agora com essa visão empreendedora, dá uma palhinha aí, conta esse segredo pra gente. Rapaz, não tem segredo, mas eu venho de uma família muito humilde, né? Meu pai é agricultor, minha mãe professora. Eu lembro, eu tinha aí entre 6 e 8 anos de idade, eu queria muito comprar uma bicicleta Monarch, tá? Nem sei se existe mais bicicleta Monarch. E aí, meu pai não tinha condições, aí falou assim, meu filho, vem cá, eu não tenho condições de te comprar bicicleta, mas eu vou te ensinar a comprar bicicleta.
Ele foi no meu bairro, em Itaperuna, no bairro Vinhosa. Tinha perto de um mercado, de um açougue, tinha uma portinha que vendia picolé. Aí ele foi lá, comprou uma caixa de picolé e 50 picolés. Aí falou assim: meu filho, todo dia você vai sair para vender picolé depois da aula, né? Hoje nem pode mais isso, né? Criança com 6 a 8 anos aí trabalhando. E todo dia que você vender, o que sobrar é o lucro. E você guarda, você vai juntar e vai comprar a bicicleta. E aquilo eu comecei. Aí, rapaz, eu até brinco com as pessoas, porque teve um dia que eu vendi um picolé para um rapaz, para um senhor. O nome dele era conhecido em Itaperuna como Zé Preto. Eu nem sei se ele é vivo ainda. Conhecido do meu pai, que meu pai tinha propriedade rural. Eu falei: ô Zé, não sei o que lá, tô vendendo picolé. Ele falou: rapaz, me vê um picolé aí. Eu acho que eu fiz aquela carinha do Shrek, não tem? Do gato do Shrek, que faz aquele... Aí ele falou assim: olha, você quer um? Eu falei: não, querer eu até quero, mas eu não posso porque eu tenho que vender o picolé. Aí ele pagou o picolé pra mim. Eu falei: rapaz, então se eu fizer essa cara, eu vendo o picolé mais rápido e ainda chupa picolé. É visão do empreendedor, como você pode alavancar o seu negócio. Técnica de venda, né? Técnica de venda. E dali depois eu consegui comprar a bicicleta, aí já vendia o picolé na bicicleta e consegui atingir um raio maior. Eu sei que com isso, com 12 anos, eu comprei uma moto para mim. Minha mãe, logicamente, foi comigo, na Honda, em Itaperuna, na época era Today. Ah, eu lembro. 12 anos de idade. Lembro. Comprei falei: mãe, vou lá comprar a moto. Você tá brincando? Como é que você vai comprar uma moto? Eu falei: não, eu juntei o dinheiro, eu vou lá comprar a moto. Mas só que 12 anos de idade, minha mãe tinha que ir comprar a moto comigo. E daí pra cá são muitas histórias. Nossa, já fiz muitas coisas. Sempre gostei de ter esse veio em pensar. Quando a gente fala assim, formas de ganhar dinheiro, parece algo pejorativo, né? Porque as pessoas às vezes têm uma relação com dinheiro de que é algo ruim. Isso. Mas o que te traz conforto, o que te traz segurança... tem a questão... Não estou introduzindo a questão religiosa, tá? Estou falando da questão do dia a dia, de pagar conta, de pagar boleto. O que te traz segurança é uma vida econômica confortável. E eu não queria... uma coisa que eu sempre aprendi também com meu pai, depois eu fui trabalhar em açougue, enfim, era nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. Tá? São coisas que todo mundo ouve todo dia. A questão é você colocar isso em prática. Então, essa questão de você não viver da medicina, isso é uma coisa que eu também nunca gostei, porque quando eu saía, às vezes, em reuniões com colegas médicos, a única coisa que os caras falavam era de doença. Ou sobre hospital, ou casos difíceis, ou que chamaram a atenção. Eu falei: gente, mas esse pessoal só tem esse conteúdo para falar? Tanto que quando eu fui fazer o mestrado em planejamento e gestão, inicialmente foi uma oportunidade, né? Porque mestrado na área de medicina era só Rio de Janeiro, São Paulo, as capitais, era difícil o deslocamento. Aquilo ali eu gostei porque era uma área totalmente diferente. Eu tive que aprender, eu brinco até com a professora, brincava, né? Tem um tempo que eu não a vejo, com a professora Rosélia, que eu tive que aprender a reescrever, porque na medicina a gente é muito objetivo ao escrever. E no mestrado de planejamento e gestão as pessoas gostam de uma narrativa maior. E eu era muito sucinto, eu ficava até com vergonha de fazer as provas, que eu era o primeiro a terminar, escrevia o que era para responder. Aí vem a professora: mas você não pode ser assim, meu filho. Você tem que... Aí é uma brincadeira que eu fiz com a Rosélia, e toda vez que eu encontro com ela, eu relembro essa brincadeira. Eu falei: professora, mestrado é você aprender a escrever a mesma coisa de formas diferentes. Eu estou aprendendo ainda, eu vou chegar lá. E foi assim. O Cristiano, a gente discute muito, né? Você deu um exemplo aí bacana sobre o desenvolvimento do empreendedorismo, né? Pelo seu pai, pelas lições que ele te deu. E a gente está convicto que é uma questão educacional mesmo, né? E é uma questão cultural que se desenvolve por meio da educação. E o Brasil, né, está longe dessa cultura empreendedora da nossa região aqui. Então, um dos objetivos aqui da TEC, da nossa missão, é contribuir
para a disseminação dessa cultura. E é claro que a gente entende, a gente trabalha no ensino superior, a gente já recebe um jovem ali com esses vícios, né? Com esse medo de ganhar dinheiro, né? Com essa... Como se fosse um pecado. Exato, né? Com essa veste assim de que pode ter problemas, né? Alguma coisa, tem vergonha às vezes de oferecer um produto ou outro. Ao passo que a gente vê outras culturas, né, como isso sendo uma coisa muito natural, né? A criança já cortando a grama do vizinho, americano, de classe média, né? Vendendo limonada na frente da casa. Entregando jornal, fazendo feira de garagem, né? As coisas sobram em casa para fazer uma feira de garagem. Se alguém fizer isso aqui, o cara fala, pô, é uma vergonha, né? Eu vender vendendo as coisas. Resto. Ou então assim, fulano tá quebrando, né? Tá vendendo as coisas dentro de casa. Então existem essas diferenças. E a gente tem feito um trabalho constante, né? Inclusive junto com os governos municipais, tentando implementar, né, políticas, aí, programas de empreendedorismo, chamando o Sebrae para perto, né? Dar um abraço aqui para Guilherme Resch, que é o superintendente regional do Sebrae, que tem nos ajudado muito nessa missão. O pessoal do Porto do Açu também, cara. Eles têm ali um gerente de relação com a comunidade, que é o Anderson Souza. Dá um abraço aqui pro meu amigo Anderson, que tem uma cabeça assim muito à frente do tempo e desenvolve programas focados nessas questões, né? Até há pouco tempo, na semana passada agora, teve um Hackaçu, que é o Hackathon do Porto do Açu, né? Um modelo de inovação aberta, onde ele traz a comunidade acadêmica, os jovens, para participar de soluções para problemas que o Porto tem, né? Então, assim, toda essa dinâmica, ela converge para esse ecossistema de inovação e empreendedorismo que a gente está tentando alavancar aqui no território. Mas o grande desafio nosso é exatamente essa cultura, sabe? Quando a gente chega no empresário, fala em inovação, o empresário olha o tradicional, né? Com um olhar muito cético para você. O que eu vou ganhar com isso? O que isso vai me trazer? Né? Eu já tenho a minha empresa há tanto tempo, deu certo dessa forma. Como é que você enxerga, né, essa complexidade ali e essa necessidade da gente trabalhar com essas questões? Essa questão aí, construindo o meu pensamento, né? Essa questão de empreender, novamente, de ganhar dinheiro, é nitidamente uma questão cultural, tá? Desde aí as décadas de 70 e 80, quando se abriu o ensino superior no Brasil, né? Onde se projetou o ensino superior, na minha visão, tá? Como formador de mão de obra qualificada. E a gente vê o problema dessa política que foi adotada lá atrás e não reconduzida nos dias de hoje, né? Você falou muito bem do advogado, né? Que é doutor. A quantidade de advogado que se forma por ano, e ainda você tem ainda uma OAB que tenta conter, né? Tenta nivelar um pouco essa formação, porque de algumas faculdades aí é uma questão muito duvidosa. Você vê que são, apesar pós-OAB, já são 60 mil profissionais ano, tá? Uma coisa que ninguém vê na questão até do advogado. Eu sempre ganhei dinheiro assim, as coisas não mudam. Eu acho que a inteligência artificial, por exemplo, ela vai entrar para mudar a vida do direito. Se você entrar e não tiver essa visão, e já não tiver surfando ou remando para pegar essa onda, meu irmão, sinto muito, você vai ficar para trás. Então, primeiro é essa mudança na questão educacional, né? Antigamente, a questão de você ter um diploma era uma segurança de que você teria alguma renda. E nós já temos visto várias críticas de que nós temos engenheiro dirigindo Uber, nós temos advogado dirigindo Uber. Talvez a última grande barreira aí seja dentro da área da medicina, né? Em que eu ouço algumas pessoas falar, mas o médico não fica sem emprego. É questão de tempo, porque é questão de oferta e mercado. A gente tem mais faculdades de medicina do que a China e a Índia, por exemplo, tá? Em números absolutos, com uma população muito menor. Os Estados Unidos não abrem a faculdade de medicina há mais de 100 anos. Cristiano, mas você quer então fazer uma reserva de mercado? Não é isso. É que a questão da medicina, a gente lida com situações, às vezes, eu não estou falando todos os profissionais, mas principalmente, vamos botar aí quem faz cirurgia, quem toma você tem que tomar decisão conjunta com o paciente. Então,
a questão da formação, ela é muito importante. Ela é muito importante. E aí, mais uma vez, eu sempre ganhei dinheiro com a medicina. Eu vejo pessoas aí vendendo, não sei o quê, pensando que medicina é um investimento. Eu também imaginei isso um dia. E por isso que eu segui pelo caminho do empreendedorismo, porque eu vi que a medicina não é esse porto seguro todo, que as pessoas pensam, né? Acham que a gente é rico. A gente é assalariado, tá? Talvez um salário um pouco melhor nesse momento, mas é questão de tempo até achatar os salários. Tá? Pela grande oferta, é oferta de mercado. Tá? É oferta e demanda. É isso que... Vamos para outra profissão próxima, o dentista. Eu lembro do dentista há 30 anos. Cara, hoje o dentista, às vezes, eu vejo muitos... Eu passo, às vezes, aqui no centro. Você vai passar clínica popular. Aí você pega um papelzinho de curiosidade. Obturação, R$5. Extração. Rapaz, eu falo, gente, não é possível que ofereça um produto de qualidade naquelas condições. Então, se você hoje pensar em que um diploma te garante o futuro, é uma inverdade. Se você não fizer ou não tiver o seu diferencial, meu amigo, tu tá lascado. E assim como a internet foi, como a questão da telefonia foi a grande virada aí nos anos 2000, eu vejo, tá, a inteligência artificial dentro da área da medicina como um fator de mudança para os próximos anos desse mercado de trabalho. Então, se você não pensar em inovação, ler, ver, entender o que está acontecendo, e agora não é só no Brasil, no mundo, para tentar se posicionar, infelizmente vai acabar ficando para trás. Olha, Cristiano, estou impressionado com a convergência do seu pensamento com o meu, porque eu tenho falado muito isso, sabe, da mudança do mercado, como administrador também, e eu... E olha que a gente nem combinou antes. Nem combinamos, né? Poderíamos disfarçar aqui, mas realmente não combinamos, né? Eu trabalho com consultoria empresarial há mais de 20 anos, né? Eu tenho empresas de consultoria e tal. E durante muito tempo não havia cliente, demanda da área médica para consultoria, porque o mercado sempre foi muito positivo, como você falou, né? Para o dentista, muito monótono, para o médico. Era um mercado abundante e uma oferta definida ali e tal. Então sempre tinha muito cliente e para quantidade de médicos ali, de profissionais de saúde. Só que agora a questão está mudando. De uns tempos para cá, eu estou segmentando a minha empresa para atender o mercado de saúde. Nicho de mercado. Nicho de mercado. Em função, precisar de um consultor na área. Consultor técnico, né? Consultor de gestão e o consultor técnico. Já funciona a parceria. E tem surgido muitos médicos, muitas clínicas nos procurando aí. A gente tem feito aí bons trabalhos. Porque também o médico, ele estuda, como você sugeriu aqui, a parte técnica. E não tem... Você teve disciplina de empreendedorismo, de gestão na faculdade? Nunca tive. Então, é isso, né? Então, assim, o cara para montar uma clínica, a clínica é um negócio. Ele tem que pensar em posicionamento. O que ele quer atender? Ele quer atender plano. Você sabe que o plano ele tem limites de remuneração, sim. Então você tem que ter um certo volume de produção para fazer um médico quantitativo razoável. Isso é um erro da faculdade de medicina, desculpa te cortar, mas ele aprende a atender e tratar doença. Ele não aprende o que é nicho de mercado, qual é o público-alvo que ele quer atender, tá? O que ele almeja. A primeira coisa que você tem que ter, o que você almeja para você. E outra coisa que o médico, e são raros os profissionais fazem, como eu quero estar daqui a 10 anos? Esboçar. Eu faço isso, de 10 anos eu esboço. O que eu quero ser, como eu quero chegar. Como eu quero chegar, a gente vai fazer um processo, desculpa. Como eu quero estar. Porque se a gente entendesse a capacidade que a mente da gente tem em, se você sonhar com aquilo, já que se imaginar... Nos livros eles falam de outra forma, parece que o universo converge aquilo. Perfeito, tá? O poder da nossa mente é fantástico. E o médico ele está lá, atende, te fala, passa a receita, e nisso. Só que ele sai tão cansado, por quê? Como a remuneração, vamos botar plano de saúde, está tão achatada hoje, ele tem que atender um volume maior para manter a renda. O cara chega exausto em casa. Cara, a única coisa que ele quer é tomar um banho, tá? Tomar às vezes quem gosta do vinho, um copo de vinho, e dormir. E aí tem uma outra sacada que todo mundo fala e a gente não entende,
quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Você não consegue enxergar. Você vai ter uma clínica? Você vai ter um CNPJ próprio? Você vai ser pessoa física? Como é que está a questão da receita, não, da tributação? Tá? Qual é a posição sua dentro da tributação? Não, você vai ser consultório, vai fazer livro caixa para bater no imposto. As pessoas não veem isso. E, na verdade, ganha-se dinheiro, mas literalmente o dinheiro se esvai pelas mãos dele, porque ele não sabe gerenciar aquilo. A gente percebe isso. Tem muito profissional da área de saúde que ganha aí, né? Faz os plantões também para complementar a renda. E aí acaba aumentando muito o custeio. Aí tem que fazer mais plantão para poder dar conta, né? Para poder nivelar. E aí fica nessa loucura de trabalhar e não tem aquele momento de pensar estratégia, né? Para ganhar o dinheiro. Tem um pensador italiano, você já deve ter ouvido falar, porque o seu discurso está muito afinado aí, muito empresarial, hein? Eu quero saber de onde veio essa formação empresarial toda aí. Domenico De Masi, que ele lançou um livro, depois, esse você tem que depois buscar. O Ócio Criativo. Cara, eu já vi o livro. Só que eu não lembrava o nome do autor. Você sabe que eu tenho um problema sério de lembrar o nome das pessoas. Não pergunta nome, não, que eu sou péssimo. Mas a premissa dele é exatamente o ócio criativo. Então, assim, a gente percebe, Cristiano, que até dentro das empresas multinacionais existem metodologias de você pensar em inovação, criatividade, em estratégias que vinculam, inclusive, o pós-trabalho. Esse ambiente descontraído de tomar uma cerveja, tomar um vinho. Nós participamos agora de um programa do Sebrae chamado Líder Norte Fluminense, juntou lideranças aqui da região toda. Na metodologia do líder, ao final do primeiro dia, tinha um happy hour, que é exatamente essa descontração onde o pessoal se relaciona, conversa de uma maneira mais informal, toma uma cervejinha, toma um vinho, e aí as ideias fluem com mais facilidade. Esse clima acontecem. que a gente está aqui, que no início eu estava até com dificuldade para falar, e aqui é só água, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Que a gente quebra, a gente fica meio nervoso, fica meio tenso, porque não é o dia a dia da gente, tá em frente de câmera. Perfeito. E aqui não bate o papo, né? Mas é só a gente olhar o seguinte, por que a empresa Google coloca dentro lá no Vale do Silício, dentro da sede dela, várias pessoas, né, sem parede fechada, né, todo mundo com aquela meia parede, mas tem uma área de trabalho, tá? Onde você pode levar o seu bicho que você gosta, tem videogame, tem um tapete para você descansar, seja lá o que for. Qual o objetivo de uma empresa dessa fazer isso? É para trazer isso, porque às vezes uma conversa no café, às vezes um happy hour em que você senta e toma uma cerveja, o cara tá mais relaxado, ele não tá blindado, dali saem parcerias, saem ideias futuras, tá? De investimentos impressionantes, entendeu? Então eu prefiro muito mais os bastidores do que tá aqui. Logicamente, depois a gente pode... Não, mas esse papel das câmeras aqui são importantes, Cristiano, pra gente inspirar as pessoas também, sabe? Contar essas histórias aqui. Tem muita gente que quer empreender, que é médico, por exemplo, como você, e tem essa dificuldade, ele te ouve falando, fala, pô, chegou minha hora, é isso, eu tenho que planejar, Cristiano pode, eu posso também. Sim. Esse é um papel importante, a gente tem que... Eu acho relevante, né, a gente participar disso. Cristiano, essa conversa de empreendedorismo é muito atrativa, né? Mas eu queria saber o seguinte, você participou lá do programa conosco, fez o pitch, gerou um buchicho ali muito positivo, né? Sim. Entre os investidores, já tinha gente que você conhecia ali dentre os investidores, as ideias fluíram. Como é que foi para você essa experiência de participar do Negócio Fechado? Há quantas anda, você fala o que você puder falar, claro, né? Há quantas anda o Baby Move? Como é que tá isso? Rapaz, eu já tinha até no doutorado falado comigo, porque você não vai no Shark Tank, né? Aí eu falei, não, porque o grande problema, como eu disse lá, era a validação entre os profissionais, entre os colegas, né, entre as pacientes. Eu não tinha isso construído ainda. Eles falam muito em valuation, né? O que você pensa de valuation, de equity? Até você aprender esses nomes todos e saber o que significa, né? O valor da empresa, que o valor não é só a venda de um produto, enfim. Eu não tinha tido coragem, né, de submeter. Então, ali quando eu fiz esse programa do Negócio Fechado, foi bem o que
inicialmente imaginava que eu já estava vendo na internet, né? Em estar de frente com os empresários, ali de você expor a sua ideia. E essa questão de unir o empresário junto com o empreendedor, ela é fantástica. Por quê? E até falando para você, ali depois, nos bastidores, conversando com os 3 empresários ali, não necessariamente ele investiu, mas ele falou uma coisa comigo. Cristiano, por que você não faz isso? Na hora que ele falou isso comigo, eu falei, gente, mas da onde esse cara tirou isso? Mas eu fiquei com aquilo, da conversa toda, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, gente, o que esse cara falou? E até uma pessoa que eu conheço, né, o Vitor Bartolazzi. Aí eu falei, rapaz, eu vou atrás, eu vou ver como é que é isso. E não é que deu certo? Tá? Então, tá em desenvolvimento, eu ainda vou falar, a gente pode fazer um segundo, tá, para estar falando da evolução, mas nesse momento está em construção e eu acho que tem tudo para dar certo aí nos próximos anos, de 12 a 24 meses. Não precisa falar da evolução do produto, né, da proposta, mas faz um resuminho da ideia. O que é o Baby Move? A ideia surgiu lá um tempo atrás, aliás, quando eu ainda era residente, quando eu tive num ambulatório, eu era residente da doutora Ana Maria Sartori, falecida há pouco, né, que era a chefe do Hospital dos Plantadores de Cana. E tinha uma paciente, eu lembro disso, ela era muito gordinha. E eu que fazia, a doutora Ana sentava numa mesa, né, a gente sentava em outra mesa e ia acompanhando. E a gente, como alguns falam, tocava o serviço. Não é isso, a gente via alguns casos e estava ali para discutir. E aí, na época, a gente não tinha ultrassom como tem hoje, tá? O ultrassom antigamente era muito difícil. E, aliás, para quem quiser, não sei se pode visitar, eu acho que o primeiro ultrassom de campus ainda existe no Hospital dos Plantadores de Cana. A gente usava ele para ver, quando chegava na emergência, se estava com líquido, se não estava com líquido, mas era só chuvisco. E por incrível que pareça, a tela dele é do tamanho de um celular. E aí, lá para as 40 semanas de gestação, ela era um pouco hipertensa, né? Ela foi uma segunda-feira na maternidade e ela teve um descolamento de placenta. E, infelizmente, o bebê veio a óbito. Aquilo me incomodou demais, tá? E desde aquele momento eu comecei a pensar o que eu poderia ter feito ou o que poderia ter sido feito para que aquilo não tivesse acontecido. Enfim. E aí a primeira coisa, às vezes, que você vai juntando o quebra-cabeça depois dentro do empreendedorismo. Qual é a dor do seu cliente? Essa é a primeira resposta que você tem que ter. Qual é a sua área? Qual é o seu cliente? Porque você tem que ter noção de que você atende. Qual é a dor do seu cliente? Porque para você criar um produto, você precisa entender qual é a dor dele. Então, tiveram poucos episódios mas que me marcaram dentro da obstetrícia, e essa questão de monitoramento, ela sempre foi crescendo dentro de mim. Numa ideia totalmente diferente do que a gente tem hoje, que eu estou falando do início de 20 anos atrás. 20 anos atrás, a internet, eu via a internet surgir. Lá, eu fazia curso de MS e DOS para aprender a entrar na internet. Eu não sei se você chegou a fazer. Sim. Então, hoje, eu fui só para você ver que aquele sonho, ele tem que ser construído e ele vai sendo lapidado com o tempo. E uma coisa que eu até falei na defesa do doutorado, a grande mudança nessa questão de poder monitorar o feto à distância foi a pandemia. Porque quando eu falava isso para os colegas, ou ir em congresso, vou falar com esse cara da Unifesp, com esse cara da USP, todo mundo falou, você está ficando doido, rapaz, não tem como fazer isso é impossível. Porque tem que examinar. Eu não estou querendo substituir examinar. Eu estou querendo criar um alerta para dizer para mim, olha, seu bebê parece que não está bem, você tem que ir para a emergência, você tem que ir para a maternidade para você ser examinado. Eu não estou querendo substituir ninguém. Mas eu quero criar um alerta para quê? A gestante no final da gravidez, ali principalmente, o bebê já mexe um pouco mais por falta de espaço. E isso às vezes gera dúvida, será que meu bebê está bem, será que não está? E um grande fator que a gente vê de vitalidade para saber se o bebê está bem é a movimentação fetal. Então, reunindo isso tudo, e quando a pandemia nos levou a se afastar, como é que eu podia até medir a pressão da paciente à distância, que hoje tem aparelho digital? Da paciente diabética dá para fazer, e você não está tanto, ajusta aquele. O peso também. Mas e o bebê? Como é que você monitora?
Então, eu comecei o doutorado com essa visão. Inicialmente, eu tenho que agradecer imensamente o professor Shimoda, tá? O professor Shimoda foi, nossa, fantástico. Sou muito agradecido a ele, tá? O professor Shimoda me incentivou, porque chega um ponto que nem eu acreditava em mim que isso seria possível. O cara, não, vamos. E posteriormente o professor Elia Razenclever, né? Os dois são assim, fantásticos. Logicamente, grato a vários professores ali, mas depois, posteriormente, o professor Romeu, tá? Que deu algumas dicas, inclusive da Tec Campus, que foi o propulsor pós-doutorado, né? Então é você acreditar no seu sonho, surgiu a partir daí, e para você ver uma coisa que você nem imaginava que ia acontecer. Então, foi sorte. Cara, eu detesto esse negócio de foi sorte. Não existe, entenda. Não é que não existe, mas para mim, a minha visão não existe sorte. Você tem que estar preparado, tem que estar no lugar certo no momento certo. Sim. Se eu não tivesse com essa ideia, já dentro do doutorado, já falando sobre isso, veio a pandemia, afastou todo mundo, falei, tá vendo? E agora? vocês que metiam a lenha na telemedicina, agora estão tendo que se render a ela. E agora, gestante, como é que a gente vai fazer para monitorar? Não, rapaz, talvez seja possível, e logicamente com as novas tecnologias, né? Wi-Fi, de Bluetooth, da capacidade de bateria. Então, um protótipo que era muito grande, a gente cada vez mais está reduzindo o tamanho e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Cristiano, você falou aí de tem que saber a dor. Você está com um linguajar muito empresarial, né? Assim, eu sei que você tem uma cunhada que é expert em administração, minha amiga Vivian, né? Eu sei, mas talvez não tenha sido dela ali que você extraiu. Da onde vem esse linguajar? Você é médico, você correria, fez mestrado em planejamento e gestão de cidade, doutorado. Mas o linguajar empresarial a gente não trabalha lá no programa, né? Não. Isso vem da onde? Você estuda paralelamente? Leitura. Leitura. E quais são as suas fontes principais? Cara, hoje eu vou te falar sinceramente quais são. Chegou um tempo que era YouTube, né? O que eu boto assim, literalmente no Google. Você quer botar no TikTok, bota. Quais são os 10 livros para iniciar o empreendedorismo? Vai vir lá Mentes Brilhantes, o maior Quem Pensa Enriquece, o maior vendedor. Esqueci agora o resto, porque você sabe que o nome tem um problema. E aí entra até na questão que você falou lá de trás, que empreendedorismo você ensina. Aí, minha sogra já viu isso no início, ela falou, o que você está fazendo? A gente estava em São Francisco da Bapuana, a gente passou uma semaninha de férias lá, eu e meu filho queria dinheiro para comprar picolé, alguma coisa. Eu falei, filho, vamos fazer o seguinte, vamos... Deu a mesma dica que o seu pai deu para você, Sim. Não de vender picolé, porque senão eu seria preso, né, pelo conselho tutelar. Mas o seguinte, falei, filho, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar aqui 10 livros, tá? Mas não dei o livro exatamente para ele ler, porque uma criança de 8 a 10 anos fica maçante. Eu baixei os videozinhos no YouTube de resumo. Tá? Tem vários resuminhos de 4 minutos, 3 minutos, 2 minutos, com a ideia central do livro. Eu falei, vamos fazer o seguinte, você ouve, se você puder. Agora ele já faz com mais facilidade, que tudo é treinamento. Anota aquilo que você não entendeu. Depois vamos ver junto. Cada livro, cada resumo desse que você lê, eu te dou R$20. Então, aí eu fui botando dinheiro. E criança tem que ser visual. Fui botando, olha aqui, ó, tem 20, tem 20, tem 20. Cada livro desse tem R$20. E é assim. Abri. Perdeu 100. Hã? Perdeu 100. Perdi, graças a Deus. Com muito orgulho, né? Com muito orgulho. E aí eu vou te falar uma outra coisa, Rodrigo, que é a minha visão. Você quer que o seu filho seja o quê? Quer que ele seja médico? Não sei. Quanto se investe na faculdade de medicina? 600 mil? É um bom. Mais, se você pensasse em juros, aquela coisa toda. Quanto você investiria para o seu filho para abrir um negócio para ele aprender a quebrar a cara sozinho e aprender com o erro que ele cometeu e a partir dali ele se alavancar? Às vezes você não quer investir 50 mil num negócio do seu filho. Entenda, eu não estou falando para dar dinheiro, eu estou falando de investir. Você sentar com ele como investidor. Não é ficar fomentando para a pessoa e a pessoa gastando, não é isso. É fomentar o negócio. Não, você perdeu, eu quero isso, meu irmão. O cara tem que ensinar que a vida é assim.
tá? Se você não for, você vai perder, bicho. Mas essa vivência da prática, do perder, do não conseguir, isso é fantástico para quem é empreendedor. E aí meu filho hoje me pergunta, eu tô te contando isso porque a minha filha essa semana fez uma pergunta muito interessante. Aí meu filho, toda semana ele me pergunta, papai, lá, quanto eu tenho no investimento? Que aí eu abri uma conta para ele, uma conta de investimento, e o dinheiro que ele sobra, ele fala, pai, bota lá R$19, bota R$20, quanto que tá rendendo? Para ele entender o que é juro. Isso não se fala para uma pessoa que tem imposto de renda, que não adianta você ganhar às vezes muito aqui, que você entrega ali. Entendeu? Então essas informações, essa construção é importante. Aí minha filha tem 8. Essa semana, ele falando isso comigo, falou assim, pai, você me ensina a ganhar dinheiro de graça? Eu falei, dinheiro de graça? Eu falei, não existe dinheiro de graça. Ela falou assim, não, mas o Heitor falou que ele está ganhando dinheiro de graça, que ele não precisa fazer nada, que o dinheiro fica lá parado e aumenta. Eu falei, tem sentido. Bem assim, não. Mas fica tranquilo. Papai te ensina, olha, tem 10 livros e tá aqui, ó. Vamos começar tudo de novo. A mesma metodologia. A mesma metodologia. Muito e assim bom, a gente vai. E daí eu gosto de ler mesmo. Eu gosto de ler essas questões de empreendedor. Eu já tinha participado do Sebrae, de um projeto de startup deles. E aí começou essa questão de linguagem dentro da área de econômica. Que eu falei, gente, o que esse pessoal está falando? E quando eles iam conversar, eu falava assim, eu não sei nada que esses caras estão falando. E a partir daí, eu comecei a ler e, sinceramente, minha cabeça ainda expandiu mais ainda. Porque eu consigo hoje entender o que é o valor de uma empresa, entendeu? De ter essa noção para poder empreender, para poder fazer negócio, para tudo na sua vida. Tá? Cristiano, você, então, bacana, né? Essa diferenciação, essa visão, né, de formação aí das crianças. Você falou uma coisa importante que é a educação financeira. A gente está falando de empreendedorismo Sim. aqui, né? De certa maneira, a educação financeira até tá atrelada a isso. Mas eu particularmente vejo também na formação do meu filho essa necessidade de formá-lo também com essa consciência financeira, né? Porque às vezes a gente quer suprir aquilo que a gente não teve, é questão geracional, né? A gente vê muito isso por aí. E aí você acaba proporcionando para os filhos, né, uma vida mais confortável, sem necessariamente ele perceber que aquilo tem um custo. Não é de graça, né? Aquilo não é de graça, aquilo tem um custo por trás ali, é fruto desse esforço que a gente faz e tudo mais. Então essa valorização aí é realmente importante. Importante a gente brigar por isso também, sabe? Até nas escolas aí, educação financeira, para a coisa fazer sentido. Eu vejo que tem, desculpa, claro, te cortando, mas chega no bate-papo, eu acho que há duas grandes dificuldades para os nossos filhos que eu vejo, era sempre o meu temor, digamos assim. Logicamente, eu não estou entrando na questão espiritual, a gente está falando de uma questão financeira aqui, que é justamente ensinar o seu filho a ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo ensinar ele que não se deve colocar o coração no dinheiro, não se tornar uma pessoa mesquinha, que faz uma conta de M, que é o cara que faz questão de tudo. É o cara que não sabe olhar para o seu próximo e doar. Tá? Tirar dele, porque ele bota o coração no dinheiro. Esse limiar de você ensinar a ganhar dinheiro e ao mesmo tempo ensinar ele a que o coração dele não esteja no dinheiro, para mim é a coisa mais difícil que tem na formação de uma criança. Então, na formação, financeira de uma criança. Eu acho que isso tem razão, além de um outro desafio, proporcionar bons hábitos, né? Eu acho Sim. que essa coisa assim de poupar, por exemplo, que é um bom hábito, né? Às vezes a gente naturalmente tem esse costume de adequar o nosso padrão de vida àquilo que a gente ganha, né? Então, assim, às vezes a gente tem um salto de qualidade de vida. Vê se isso aconteceu contigo, quando a gente tem um salto de remuneração. Por exemplo, quando você consegue o primeiro emprego, né? Você estava acostumado com um tanto, aí daqui a pouco você tem 3 vezes mais, aí você toma aquele susto assim, caramba, agora eu tenho isso. Só que aos pouquinhos, dá um ano, você já adequa o seu padrão de vida àquilo, quer dizer, não tinha necessidade de você fazer, né? Porque até então você viveu com tanto. E a gente não tem essa cultura da poupança, né? Poupança, o que eu digo, é guardar, né?
de você economizar, de você separar determinado recurso ali para que você possa reverter para esse investimento, né? Para essa geração. E hoje tem tanta opção. Hoje a população, né? Eu acho que aqui no Brasil especialmente se criou, tem se expandido em função do surgimento dos bancos digitais, dessas corretoras, dessas financeiras mais acessíveis, né? De XP para cá. Uma cultura maior até de investimento em bolsa, tá? Sim. As pessoas estão mais em fundos imobiliários. Hoje não é um bicho de 7 cabeças como era no passado, você falar esse. Hoje eu não investiria assim. Em fundo imobiliário, tá? Mas tudo bem. Para quem está começando, eu estudo primeiro o que é. Eu não investiria em fundo imobiliário. Mas o que acontece? A bolsa hoje está na palma da sua mão. A minha investidora está aqui no celular, entendeu? Então, mas você tem que saber também, tudo isso. E você começa errando. A aprender, você ensinar. Hoje eu não ensino isso porque não tem maturidade para meus filhos entenderem, entendeu? Que esse dinheiro fluido, né, que você tem, mas não tem ao mesmo momento. Mas antes disso, Rodrigo, você falou uma coisa, e você falou que agora mais médicos estão te solicitando, que você está fazendo esse nicho de mercado. Vou te dar um insight, então. Você falou uma coisa que acontece com todo médico recém-formado. O cara sai de uma vida de... talvez ganhe alguma merreca como acadêmico, tá? Dando um plantão ali, um plantão aqui. E dia 30 de junho ele se forma médico. Dia 1º ele já pode trabalhar no plantão. Vamos botar aí média de ganho aí de plantão. Se o cara der aí 4, 5 plantões mês, ele vai ganhar líquido 30 mil reais. Então o cara sai de 1.000 e no mês seguinte ele ganha 30. O que ele faz? Primeira coisa, compra um carro, divide um apartamento a perder de vista, sim, quer comprar roupa, não sei o quê. Essa questão de pegar essa galera, falar, meu filho, presta atenção, não tem esse prurido, não tem essa ânsia. Eu acho que a grande dificuldade nossa é a gente tentar acalmar o nosso ego. Tá? Eu vejo que muito aqui é diferente, de novo, brasileiro para o americano. O americano que tem grana, ele não mostra que tem. Aqui é o contrário, parece que é uma necessidade de se mostrar que tem. Às vezes quem mais mostra é aquele que não tem. Então, talvez este seja um nicho de mercado interessante para o recém-formado, para o cara que vai se formar, para ensinar ele a como investir essa grana que ele está tendo inicialmente, para não se endividar. Por quê? E aí eu vou falar uma outra coisa que eu sempre falo com alguns colegas. Quem está acostumado com pouco tem facilidade em se acostumar com muito. Mas quem está acostumado com muito tem dificuldade de se acostumar com pouco. Na verdade, tem pavor. Quem está acostumado com muito, né? O dilema da classe média, né? O maior medo da classe média descer. É ser pobre. E aí é terrível, né? Quer dizer, essa é uma questão importante mesmo, uma reflexão bacana. Que acontece com todas as profissões, mas eu acho que com o médico é mais claro, né? Porque sim, o salto financeiro, potencial financeiro, que é exatamente essa conta que a maioria faz, né? Do investimento na medicina, tal, para além da nobreza da profissão, dessa relação ainda favorável de mercado, né? Um dos poucos cursos superiores que você ainda tem, inclusive nas privadas, uma relação candidato-vaga que é positiva, né? O resto já... Sim. Qualquer outro curso, inclusive direito, você tem muito mais vaga do que aluno. Sim. Mas quando você fala, Rodrigo, que o médico tem essa única oportunidade de... não sei se você quis se referir a retirar o seu investimento que você fez durante a faculdade. Eu vou falar que eu discordo de você. Porque retirar o investimento seria, teoricamente, você... Não, eu gastei 600 mil, vamos botar aqui, que com juros deu 1 milhão. Esse médico tira isso depois, em algum momento? Ou ele só trabalha para pagar a conta? Entendo o que eu quero falar. Às vezes ele não tira o investimento dele. Tá, não, eu vou garantir para que ele tenha um emprego para não passar fome. Hoje talvez não passe. Tá? Mas se ele não acompanhar essa questão que a gente está conversando, de avanço da tecnologia em todas as áreas. Mas na área médica eu acho que vai ser gritante. Com essa questão de mercado, não vai dar mais, entendeu? Por quê?
Porque ele almeja, ele imagina, no imaginário dele, o médico ele tem que ter carro X, relógio Y. Tem que morar num condomínio tal. Morar num condomínio tal, ter o celular tal. Cara, não é nada disso. Não é nada disso. Acabei fazendo um doutorado em sociologia política, né? E a gente tem uma área lá que estuda a sociologia das profissões. Então a gente vê realmente essas relações assim de status, né? De poder que algumas profissões exercem sobre as outras. E a medicina é uma das principais, né? Você vê que é uma relação de poder tão forte que muitos cargos de executivo, de prefeito, acabam sendo médicos, né? Dos municípios, exatamente por esse fascínio, esse poder que essa profissão, que determinadas pessoas exercem na sociedade, aquela coisa de curar, de conceder ali uma consulta, né? Isso é inclusive uma barganha muitas vezes e se torna aí um diferencial político, né? Falando em política, falando em planejamento, falando nisso tudo, Cristiano, você falou que uma das premissas importantes cara, olha, não é brincadeira não, quando o papo tá bom, hein? Já tá chegando no final. Já? Quase uma hora já de conversa. Rapaz, e pior você não sabe, né? Eu falei, gente, o que eu vou falar esse tempo todo? Por enquanto, a gente tá estamos só ensaiando, né? Nós vamos entrar na conversa. Já acabou. Você falou aí de planejamento, né? De pensar em 10 anos. Como é que você vê? Como é o Cristiano daqui a 10 anos? Rapaz, o Cristiano daqui a 10 anos, que eu imagino, é um cara totalmente independente da medicina. Tá? Hoje, grande parte da minha renda ainda eu dependo do meu esforço, do meu trabalho. Se eu não for lá trabalhar, se eu não for lá ganhar, não pago o boleto. O que eu projeto para mim em 10 anos é não depender disso. Tá? E isso é uma grande, para mim, libertação. A maior liberdade que a pessoa tem é você poder fazer aquilo que você quer, tá? Quando você quer. As pessoas não podem confundir isso com libertinagem, né? Tá marcado, não quero ir porque eu não preciso. Não é isso. Compromisso, você tá lá, faz parte do negócio. Mas é você saber dentro de você que não é dali que sai seu sustento. Tá? Esse é o meu objetivo. Daqui a 10 anos, eu falo assim, não, eu quero tirar um ano sabático. Quero viajar de motorhome, eu e minha esposa, porque meus filhos vão ter aí 18, 20 anos. Se Deus quiser, já encaminhado. Se não tiver também, meu filho, cada um... Se aquele investimento do seu filho tiver até daqui a 10 anos, imagina. Poxa, ele está independente também financeiramente. Ele não imagina. Mas também educar ele para que ele não saia ali na adolescência. Comprou uma moto. Calma um bocadinho, ensinar ele não ter esse prurido. Mas aí essa questão que se ensina. Você pode comprar, mas é necessário comprar? Cara, você saber que você pode, mas você não compra porque você não quer, é fantástico. E as pessoas às vezes não veem por esse ângulo. Eu posso comprar, mas eu não quero. Não é soberba, não é arrogância, na minha visão. Tá? Então seria um cara com liberdade econômica e financeira, que à medida, espero estar com um veio criativo ainda cada vez mais aflorado, né? Eu já tenho esse projeto inicial, mas tem outras coisas na minha cabeça. E à medida que a gente vai até aqui, você está conversando comigo, a gente nunca parou no doutorado para a gente ter uma conversa dessa. A gente está conversando assim. Era sempre uma relação de professor-aluno. Concorda comigo? Verdade. Então, às vezes, a gente nem imagina que, poxa, vamos sentar, vamos conversar outras coisas ali. E assim que começa o network... Já podemos agendar, então. Sim, vamos embora. Próxima aí, mas aí uma águazinha... Pô, mineral. Mais inspiradora, né? Isso aí. Mas aí, à medida que a gente vai crescendo, porque entra lá na questão também de quando você me perguntou, quando eu falei com você, que é a questão da sua mente, né? Quando eu creio nisso, você vibra, entendeu? Você tem o seu pensamento vibra de uma tal forma que você atrai pessoas que têm, às vezes, o mesmo pensamento que você, tá? Então, cada vez mais você vai estar com empreendedores, pessoas que estão em áreas diferentes, e essa questão de você sentar e conversar com áreas diferentes vão abrindo visões de investimento de coisas da área médica em outros setores. Então, meu pensamento é estar daqui a 10 anos trabalhando. Eu trabalho medicina hoje
porque eu amo o que eu faço, eu gosto de ser ginecologista obstetra, entendeu? Mas eu quero estar ali, não assim, não, se eu não trabalhar, eu não vou pagar o boleto. Não, eu vou continuar fazendo a mesma coisa, talvez. Mas eu quero saber, não, cara, eu estou aqui porque eu quero. Porque eu gosto de fazer isso, tá? E aí, talvez, não está tão massificado hoje com o plano de saúde, poder atender com um tempo maior de consulta, um tempo maior de qualidade, entendeu? Ouvir melhor meu paciente, trazer outras coisas, porque eu sempre estudei também dentro da área médica, não só a minha subespecialidade, que é ginecologia e obstetrícia, mas eu gosto de estudar a mulher como um todo, né? Meu nicho é o atendimento à mulher, tá? Então eu acho que o ginecologista é o clínico geral da mulher. Eu tenho vários no meu consultório que, preciso da indicação de ortopedista, estou com pedra na vesícula, para onde eu vou? Estou com isso aqui, o que eu faço? Esse é meu dia a dia, tá? Eu acho que dentro disso, eu quero estar num consultório com um tempo de qualidade maior. Talvez até reduzir um pouco o tempo, né? O tempo que eu fico dentro de um consultório. E ter uma mente mais criativa. Cristiano, seus pares, seus amigos médicos, professores lá da Faculdade de Medicina, que te veem assim, nesse comportamento empreendedor, eles se inspiram em você ou pelo contrário, ou se assustam com esse comportamento empreendedor que não é normal na área médica? Que impacto você causa nos seus Rodrigo, pares? O que acontece? Na verdade, eu não discuto essas coisas com os colegas. Por quê? Tanto tempo que eu comecei a falar. Você tá ficando doido, cara. As pessoas não querem conversar sobre isso. As pessoas querem conversar sobre doença. Os meus colegas querem conversar sobre doença. Sobre o caso tal, sobre o que saiu na New England. Cara, eu não quero conversar disso. Tá? Não é isso. Então entra naquela questão da vibração. A gente não vibra na mesma sintonia. Lógico que converso. Estava agora em São Paulo, no congresso da SOGESP, que para mim é um dos melhores congressos de ginecologia e obstetrícia, lá assistindo aula, vendo o que é isso, se atualizando. Isso é fundamental dentro da área. Mas eu acho que, volto a falar, o grande problema do médico é conversar só de medicina. E quando eu começo a conversar com algum colega, a primeira coisa que eu vejo é ele falar assim, cara, isso é muito difícil, e eu não consigo. E essa questão do eu não consigo é uma barreira muito grande, porque essa é a primeira coisa que você tem que desmistificar. Você pode, rapaz. É questão de treinamento, persistência. Uns são mais rápidos, outros mais devagar. Mas o que importa não é o tempo que você levou daquilo ali, não é uma competição, é você e você mesmo. É a consistência, tá? Então, infelizmente, as pessoas, por questões culturais, de formação, têm muito medo. E estão seguros dentro da sua profissão, dentro do seu emprego, dentro do seu concurso público. Tá? Que, para mim, é um limitador. Sei. Algumas pessoas se ancoram, né? Sim. Tem uma zona de conforto, criam uma zona de conforto dentro dos seus status ali, dos seus paradigmas e se acomodam mesmo e passam a viver aquilo ali. Cristiano, já recebi um recadinho aqui que a gente tem poucos minutos. Queria que você desse 2 recados aí, olhando para a câmera ali, para 2 públicos diferentes, né? Você falando em a dor do cliente e tal, a gente tem um público ampliado que gosta de empreendedorismo, que muitas vezes quer saber um pouco mais, que usa, como você usou o YouTube ali, usa o nosso YouTube aqui para se instruir, para buscar esse tipo de informação. Fala para o estudante de medicina que tá te olhando assim, tá dizendo, pô, eu vou chegar lá, tá arriscado eu cometer os mesmos erros, ou seguir os mesmos passos que todo mundo sempre segue. Como é que esse cara faz para mudar um pouco essa dinâmica de vida e tentar largar no mercado de trabalho de uma forma diferenciada? E o segundo recado é para o público em geral que quer empreender, mas tem algum limitador, tem um medo, né? Muitas vezes as pessoas empreendem por contingência, né? Agora na pandemia a gente viu o iFood, ele saiu de 100 ofertas para 1.500 aqui em Campos. As pessoas empreendendo pela contingência, perdendo seus empregos, né? E vão buscando oportunidades.
Primeiro para o estudante de medicina, para os seus pares ali, fala para o teu público específico, depois fala de uma maneira geral, de uma maneira resumida, para a gente poder fechar aqui o programa com chave de ouro. Beleza. Para o estudante de medicina, o que eu tenho a dizer é o seguinte: filho, você tem 2 caminhos quando você se formar, tá? Ou você se forma, dá um monte de plantão e tem uma renda X. Ou você aguarda um pouco, investe na sua formação, faz uma boa residência, faz uma pós-graduação, tá? Dependendo da área, e investe em você, para você ser um profissional diferenciado dentro do seu nicho de mercado. E por que isso é importante? Se você sair e começar a dar plantão e começar a lhe ganhar 30 mil reais, dificilmente você vai parar de dar plantão para você voltar a fazer uma especialização. Tome cuidado com isso. Inicialmente você vai ser enganado. Por quê? Porque vão falar para você, ou você está falando para você mesmo, e esse é um grande erro nosso, a gente justifica os nossos erros. Por exemplo, eu preciso de um carro novo que é a minha ferramenta de trabalho. Cara, você não precisa disso. Tá? Você não precisa de mais. Você precisa trabalhar com aquilo que você tem. Então, eu tenho prestação do FIES para pagar. Meu irmão, segura a onda, aguenta um pouquinho, investe em você. Por quê? À medida que você se formar, investir em você, fizer uma residência, crescer dentro da sua especialidade, essa curva é exponencial, ela não tem limite, tá? De recursos, de ganho. Quando você se forma e você tem aquele fechado, você tem um limitador que as pessoas não observam inicialmente, que é tempo. Você não consegue, tá? Fisicamente dar mais do que um número X de plantão. Você pode, porque você é jovem, eu era assim, eu dava 4 plantões por semana há 15 anos atrás. Hoje, se eu der um plantão, o outro dia eu não consigo fazer nada. Por quê? Porque é questão física, limitação temporal, de tempo de 24 horas em 7 dias por semana, e outra coisa que a gente não observa quando a gente é jovem, você envelhece, a sua produtividade cai. Então tome cuidado para você que está se formando. Planeje a sua vida, pense o que você quer ser daqui a 10, 15, 20 anos, escreva isso para quê? Quando você passar e tiver um prurido cerebral querendo comprar algo de imediato, você consiga olhar, não, mas eu vou deixar de fazer isso aqui porque eu quero isso daqui a 10 anos, 15 anos. Se você fizer isso, meu irmão, você já está com 50% do seu caminho pavimentado, tá? Em relação ao público geral, o que eu posso falar é o seguinte: não espere vir uma crise para você empreender, meu amigo. Você não tem que empreender na crise. Por quê? Porque aí é mais difícil. A chance de você se atolar em dívidas, problemas é muito maior. Se tem um sonho, mas eu não sei o que é nicho de mercado, meu irmão, vai para a internet, cara. Vai ver YouTube. Enquanto você fica aí no TikTok perdendo o seu tempo, tá? Vendo videozinho de meme, de cachorrinho que faz não sei o quê, de pegadinha do SBT. Pelo amor de Deus, meu irmão. Ou então veja algo produtivo no TikTok. Bota lá empreendedorismo, quando ser empreendedor, o que é nicho de mercado, o que é equity, o que é valuation. Vai ver essas coisas. Para de ver bunda rebolando, meu irmão. Tá? Porque aí, a partir daí, você começar a imaginar qual é a posição, qual é o seu mercado, qual é o público que você quer atingir, você em algum momento começar a empreender com pouco. E à medida que as coisas forem acontecendo, você vai conquistando o mercado, você vai sabendo, não, isso aqui deu certo aqui, isso aqui não tá. Começa com pouco, para com essa visão de que, não, já tem que começar com muito. Não, começa devagar, começa com pouca coisa, para você entender o seu modelo de negócio. Lembra disso? Entenda o seu modelo de negócio, entenda todo o processo do negócio. É esse o grande erro do empreendedor. Ele não entende o processo que se dá. Desde que o produto vem, para onde vai, quanto tempo leva, o que ele pode prometer ao produto final dele, entendeu? De qualidade de tempo. Então, se você começar com pouco a empreender, vai ter perda? Lógico que vai. A gente aprende assim, caindo, levantando, e tenha persistência. Seja persistente nisso que vai dar certo, meu irmão. É questão de tempo. Cristiano, maravilhoso esses 2 depoimentos aí.
tem potencial para virar corte para o seu infoproduto, que você vai lançar curso de formação empreendedora para médicos. Bora. Já estou vendo um próximo empreendimento na sua vida. Ué, tamo junto. A orientação aí dessa galera. Eu já tenho um nicho de mercado que eu sei que o meu público quer. Sei quais as dificuldades e limitação dele, só preciso ensinar. Como é que a gente vai ensinar isso? A dor tá clara, né? Claro. E você já tem a solução na mão. É ofertar, dar um capricho aí na Eu oferta. acho que o melhor... Eu tenho muita dificuldade de ouvir economista, tá? Esses economistas de YouTube, essas coisas. O cara que fala muito, mas o cara nunca produziu nada. Perfeito. O cara não produz nada. Perfeito. Mas o cara tem um discurso maravilhoso. Rapaz, Isso sai aí. fora desses caras, meu irmão. Não ouça, é perda de tempo ouvir esses O cara caras. não fez. O cara não Quer ensinar o que fala. não fez. Sim, ele fala do que ele imagina. Ele não aí. fala através do processo. Por isso que eu nunca larguei o mercado, cara. Eu sempre fui professor, nunca larguei o mercado por isso. Eu queria dar aula com propriedade, dizer para as pessoas assim, eu fiz isso, minha experiência é essa. Cristiano, acabou o nosso tempo, cara. Desculpa aí. Nada. Não, se deixasse aqui, o papo ia rodar Prazer direto, estar aqui. né? Bom demais, Se muito quiser obrigado. chamar cara. aí, Não, tamo vamos aqui chamar de novo. Um abração a todos aí, muito obrigado, boa tarde. E vamos bater aquele papo depois empreendedor. Isso aí. Para você, curtiu? Cristiano Salles, doutor ao quadrado? Excelente conversa, vai dar excelentes cortes aqui para as nossas redes, para instruir bastante gente acerca do empreendedorismo e inovação na sua região. Podcast Negócio Fechado, continue nos acompanhando. Um abraço, até a próxima.